o Shopee. Muito boa tarde, meus queridos, minhas queridas amigas. Estamos aqui na nossa primeira reunião de 2026, inaugurando mais um ano de encontros, de confraternizações, de estudos, juntos, unidos, reunidos. Como havíamos já anunciado, hoje nós temos a presença do presidente da nossa casa, o Kleber, trabalhador incansável, que esteve aqui no início do mês passado e nos fez uma exposição sobre a missão, a trajetória de Jesus, fazendo uma abordagem histórica, e não deu tempo de concluir, tamanha riqueza de detalhes. Então, Kleber se comprometeu a voltar e hoje ele está aqui. Então, nós iniciamos o mês de dezembro com exposições especiais, com convidados muito queridos, e nos estendemos até essa primeira semana de janeiro. A partir da semana que vem, nós retomamos os estudos do livro Palavras de Vida Eterna, com o cronograma que já está disponível nas nossas redes sociais. Terça Espírita, quem tem Facebook, Instagram e até YouTube, procura lá por Terça Espírita e a gente tem toda a programação. Para darmos início ao nosso estudo de hoje, ao nosso trabalho de hoje, em função, vejam que não existem, nós sabemos que não existem muitas coincidências no mundo, em função dos acontecidos no último final de semana, que geram uma certa perplexidade em todos nós. Estou citando o fato ocorrido nos nossos países, irmãos vizinhos. Hoje eu fazia minha atividade na esteira e eu tenho ouvido, mais uma vez, eu tenho ouvido o Nosso Lar, o audiobook. E justamente hoje, na lição que eu ouvia, ecoaram as sirenes na cidade de Nosso Lar, na colônia espiritual de Nosso Lar, e era um chamado, uma atenção que o governador de Nosso Lar convocava a todos que, diante das problemáticas enfrentadas pelo planeta naquele momento, o início da Segunda Guerra Mundial, as colônias espirituais começavam a se organizar não só para contribuir para amainar aquele clima belicoso, mas também para receber tantos e tantos que desencarnariam. E aí, o governador de Nosso Lar, eles ligaram aos alto-falantes e ele fez, em forma de prece, mais uma colocação que nós reproduzimos e espero que sirva para todos nós como sendo instrumento de reflexão e de apoio nesses momentos que tantas vezes podem nos perturbar um pouco, causando incertezas, medos ou sentimentos diversos daqueles que nos trazem a paz. Disse o governador de Nosso Lar: irmãos e irmãs, reunimos-nos nesta hora sob a luz do Cristo, conscientes de que o mundo atravessa períodos de grande instabilidade, nos quais as emoções se exaltam, os juízos se precipitam e os corações muitas vezes se deixam dominar pela ansiedade e até pela intolerância. As transformações coletivas, os conflitos de ideias, as disputas de poder e os rumores de violência não devem ser para nós motivo de desespero, mas convite à vigilância interior. Cada pensamento desordenado, cada palavra impensada, cada gesto impelido pela ira ampliam o desequilíbrio que já se espalha no ambiente espiritual da Terra. Jesus nos ensinou que a verdadeira revolução começa no íntimo. Não é no confronto agressivo, nem na imposição de opiniões que se constrói a paz. A paz nasce da serenidade,
da disciplina moral, da fidelidade silenciosa ao bem. Somos chamados nesse momento a colaborar com as equipes de amparo invisíveis que atuam incessantemente em favor da humanidade. Essa colaboração não se realiza apenas pela oração, mas, sobretudo, pela postura íntima, pelo autocontrole, pela renúncia ao julgamento precipitado, pelo esforço em compreender antes de condenar. Que não nos deixemos arrastar pelo turbilhão das notícias alarmantes, das narrativas inflamadas e das discussões estéreis. O Cristo é reconhecido não pelo tom de sua voz, mas pela qualidade de seus sentimentos. Onde muitos gritam, sejamos silêncio construtivo. Onde a revolta se espalha, sejamos instrumentos de pacificação. Nesse instante, peçamos a Jesus que nos fortaleça e permaneçamos firmes no bem, lúcidos na razão e compassivos no coração. Que possamos irradiar equilíbrio, sustentando a ordem íntima que favorece a ordem coletiva. Que nossos pensamentos se convertam em bálsamos para nossas palavras, em sementes de esperança e nossas atitudes em exemplos vivos de que o amor é sempre a resposta mais elevada, mesmo nos dias mais sombrios. Assim, confiantes na misericórdia divina, iniciemos nossos trabalhos comprometidos com a harmonia, a caridade e a paz, hoje, sempre e que assim seja. E com a palavra o nosso querido Cleber. Boa tarde a todos. Boa tarde. Em primeiro lugar, desejo um excelente 2026, que nós tenhamos oportunidade neste ano que se inicia de refletirmos de maneira madura sobre as dificuldades que hoje reinam sobre o nosso planeta. Estamos num momento de transição. Lembro-me do livro de André Luiz, não só o Nosso Lar, Os Mensageiros e outros, em que ele faz incursões nos umbrais mais profundos e encontra lá seres realmente ainda muito necessitados de amor, seres que infligem aos outros a sua própria força bruta, seres que olham para aqueles outros e os escravizam, segundo um código elaborados por uma elite que possui conhecimento altamente avançado técnico, porém, do ponto de vista moral, seres muito terríveis. E recentemente tive o cuidado e o prazer de ouvir um orador espírita muito respeitado por todos nós, em que ele dizia que aqueles locais sombrios hoje estão limpos. Limpos. E aqueles seres que se negavam absolutamente a reencarnar. Aqueles seres que subjugavam os outros, e até existem relatos de André Luiz, de metamorfose de certos espíritos, no fenômeno da licantropia, em que esses seres perdiam o aspecto humano e se transformavam em feras selvagens para proteger aqueles senhores que dominavam as suas consciências e a sua existência. Sim,
existe o livre-arbítrio. Mas em certos momentos a rebeldia, quando o ataque às próprias leis divinas e a rebeldia em obedecer se torna incontrolável, a própria lei divina age. Porque estamos em tempos de mudança. Estamos em tempo em que a terra se transformará em mundo regenerado. E não pode continuar existindo seres com pensamentos tão distorcidos, com sentimentos tão bárbaros ainda, no planeta em regeneração. Existirão outros orbes que os recepcionarão, sem dúvida nenhuma. E isso já começou a acontecer desde a Segunda Guerra Mundial, com muitos desencarnando e sendo encaminhados àqueles orbes. Um deles encontra-se, segundo relatos de vários médiuns, na idade da pedra lascada. E continuando o que o orador nos disse, ele disse assim: mas onde estão aqueles espíritos que tinham tribunais horríveis, parecendo aqueles da Idade Média, em que condenavam os seres à fogueira, condenavam os seres às mais barbaridades, as maiores barbaridades? Se lá está limpo, onde eles estão? Eles reencarnaram como última oportunidade no planeta, última oportunidade no planeta. E são seres que agora, travestidos, muitos deles, de líderes de povos, oprimem, sequestram a liberdade, colocam o povo à míngua, sem ter o que comer, o que, enfim, por que viver. São tempos sombrios que ainda atravessamos. Sombrios. Mas temos que ter esperança, porque Cristo está no plano. Colocado isso, eu queria dizer que cada trabalho dessa casa tem uma energia que se coloca acima das outras. Cada trabalho. É impressionante. Cada um que eu chego e sinto, a energia é diferente. Essa energia de terça-tarde é uma coisa maravilhosa. Muito bom. É acolhedora. É uma energia amorosa, fraterna, amiga. Uma energia que nos dá forças. Uma energia que nos traz paz. E nesses tempos tão complexos, é aqui que nos abastecemos. E eu queria pedir perdão a vocês. Porque nesses tempos também tão difíceis de ganharmos a vida, não é? Não é fato, eu tenho uma reunião de trabalho às 16 horas, então vou ter que sair antes do término do trabalho, infelizmente. Então peço perdão a vocês. Bom, voltando então agora à nossa despretensiosa lição que preparamos, vou dizer o motivo maior de ter preparado isso. É que alguns de nós lemos, mas ainda não conquistamos aquele gostinho por pesquisar. É um gostinho atraente, pesquisar, ir mais a fundo. Não ler simplesmente por ler. Então, quando a gente lê alguma coisa sobre o nosso Senhor Jesus, normalmente
A primeira coisa que se fala é que ele aqui esteve e chegou à cruz por nós. E é uma verdade. É uma verdade. Mas se esquecem de citar a grandiosidade de sua oferta a nós. Desde que, como Espírito puro, tomou a decisão de vir pessoalmente até o nosso planeta. E para tal, teve que fazer um esforço supremo de diminuir a sua própria luminosidade, diminuir a sua frequência de radiação, saindo de plano para plano, plano para plano, plano para plano. Demorou mais de 3.000 anos para conseguir se fazer presente entre nós com um corpo físico humano. Sabem lá o que é isso? Tendo plena consciência da dor que isso lhe causaria. Este foi o supremo sacrifício. E ele, como dissemos naquela primeira tentativa de exposição, ele, através daqueles seus prepostos, solicitou que o anunciasse. E séculos e séculos decorreram do anúncio frequentes de que o Messias viria, de que o Cristo estaria entre nós, até o dia que a terra veio. E ele chegou. Então falamos um pouco sobre esses prepostos, todos aqueles profetas e tal, até chegar a ele já de fato iniciando a sua peregrinação entre nós. Estão lembrados mais ou menos? Sim. Aqueles que aqui estavam? Bom, e aí paramos aqui, né? Falamos, né, uma surpresa que eu tive até quando eu perguntei quantos discípulos tinha Jesus. A maioria falou 12. Nós que ficamos surpresos. E aí Não era eu falo, 12. se nós lêssemos um pouco É. mais, está escrito no Evangelho de Lucas, no Evangelhos, em todos, que de todos os discípulos de Jesus, inicialmente Jesus escolheu 12. Como está escrito aqui. Em Lucas, capítulo 9, é relatado que Jesus disse a 12 de seus discípulos. Se ele disse a 12 de seus discípulos, é porque existiam mais discípulos. Evidente. Que fossem de 2 em 2 para anunciar a proximidade do reino de Deus e para visitar cidades e aldeias que Jesus ainda visitaria. E deu-lhes, quero que vocês prestem muita atenção nisso, mas muita atenção nisso, autoridade e poder sobre todos os demônios para curarem enfermidades. Então, supondo que o Wagner seja Jesus, e ele se aproxima de repente de você e fala: de agora em diante, você tem força e poder para expulsar e curar tudo. Vocês acham isso possível? Isso é lógico perante a doutrina espírita? Sim. Respondam francamente. Sim. 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 O que aprendemos no Espiritismo? Que tudo é uma conquista do Espírito. Portanto, estes seres já tinham conquistas. E estavam simplesmente com o véu Do esquecimento? do esquecimento.
fez foi retirar o véu e não contrariar as leis do Pai. Ele não contrariou as leis do Pai. Ele retirou o véu para que estes seres verificassem, acordassem para o seu verdadeiro potencial. É mais lógico isso ou não? Não? Sim? Sim. Talvez? Quem sabe? Mas vamos para frente. Vamos ver se tem outros que concordam com isso. E enviou-os a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos, e eles assim o fizeram. E falou para não levar nada, etc, e tal, e tal, e tal, e tal. Isso aí não é tão importante para nós. Aí os 70. Em Lucas capítulo 10, logo após o nono, aprendemos que Jesus designou mais 70. Mas se são mais 70, é que também existem ainda mais. Mais do que 70. De onde surgiram os 500 da Galileia? É de lá, gente. Eram todos discípulos do Mestre. Todo mundo lê, mas não quer compreender. Entende o gostinho de pesquisar? Como fica mais simples depois que a gente detecta o que está acontecendo? Então vamos lá. Depois disso, designou o Senhor em outros 70, mandou-os adiante da sua face, de 2 em 2, e a mesma coisa, a mesma coisa. Olha o que ele fala aqui. Grande é em verdade a ceifa, mas os obreiros são poucos. O que significa isso? O que é a ceifa? As pessoas que necessitam conhecer. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. E ele veio trazer o quê? A verdade. Mas poucos são os obreiros. 2000 anos se passaram. Sabe o que nós somos, nós aqui, que acredito eu, espíritas? Os últimos chamados para ser obreiros do Senhor. Os últimos. Alguém tem dúvida disso? E eis que vos mando como cordeiros ao meio de lobos. Olha só, irmão. Não leveis bolsa, Resumindo, esses discípulos também seguiram Jesus e foram por ele, entre aspas, despertados. Se lembra da oração, da lição que nós tivemos ontem? Como chamar mesmo? Velai por Jesus, com Jesus. Para não dormir. Porque se dormir, nós vamos ficar adormecidos em caminhos. E é triste isso. Então vamos lá. Reavivando memórias. Jesus, entre aspas, concedeu poder e autoridade aos seus 12 apóstolos quando os reuniu e os enviou em sua primeira missão específica de pregação durante seu ministério terrestre. Então está escrito em Mateus. Então Jesus chamou os seus 12 discípulos e lhes deu autoridade. Ok. Em Marcos, Jesus passou a enviá-los de 2 em 2 e lhes dava autoridade. Em Lucas, reunidos os 12, Jesus deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios, ressuscitarem os mortos, curarem doenças e vai. Chegou Pentecostes. Quem sabe aqui realmente o que foi o Pentecostes? Levante a mão, por favor. Eu acho. Já estudaram aqui, gente? Já. O Pentecostes era uma festa que já existia naquela época.
Era uma festa que celebrava, na verdade, a colheita. Era uma festa que, na verdade, celebrava o início da fartura, o início de tudo que poderia ser oferecido àqueles que trabalharam. Mas era mais do que isso. Significava o renascer. Porque toda colheita significa um novo nascimento. A gente planta para depois colher. E foi isso que o Mestre Jesus nos fez e faz até hoje. Ele é aquele de sua própria palavra. E eis que o semeador saiu a semear. Não perguntou aonde, não perguntou como, não perguntou para quem, não perguntou se a terra era boa, se não era. Ele foi semeando na terra dele, graças a Deus. Porque a maioria de nós ainda éramos terras inférteis. Mas ele semeou para nós, não semeou para nós. Quantos de nós já ouvimos Jesus durante esses 2000 e tantos anos? E hoje, quem sabe, estamos começando a despertar para Ele. E o Pentecostes chegou num certo momento. Jesus já havia sido condenado, já havia, entre aspas, estava morto, crucificado, havia, entre aspas, o que eles chamavam da época de ressuscitado, e que nós chamamos de reencarnação. Não houve uma reencarnação. O seu corpo perispirítico se materializou. Foi isso que aconteceu. Por isso que ele surgia no meio de todos. Não aconteceu isso, as portas estavam todas fechadas, os seus discípulos ali, de repente ele surge no meio de todos. Como é que ele surge no meio de todos? Ele se materializa. Usando o que ectoplasma? Daqueles médiuns fantásticos, que eram seus próprios discípulos e apóstolos. E ele se materializa. E conversa com eles, e fala com eles. E depois se desmaterializa. Por acaso alguma lei de Deus foi violada? Não, jamais. Porque violar uma lei divina é acreditar a Deus erro. Que ele erra. Se as leis são perfeitas, por que seriam revogadas? Isso é bobagem? Não. Nenhuma lei de Deus jamais é revogada. As leis da terra, sim, a todo momento muda, altera. É um monte de besteira. Mas as leis de Deus, não. Estas são perfeitas. Se são perfeitas, não necessitam de mudanças. Então, no Pentecostes, de repente, Jesus já havia, digamos, voltado ao Pai, ou seja, ele não iria mais aparecer para nenhum de seus discípulos, mas ele havia falado: eu vos enviarei um outro Consolador. E ali ele deu início para explicar o que seria esse Consolador. O Espírito que estará em vós. E de repente aquela multidão de pessoas, seus discípulos, começaram a ver luzes que vinham do céu e penetravam neles. E eles começaram a fazer curas, a falar várias línguas, a pronunciar coisas que eles não tinham o mínimo conhecimento, entre aspas, daquela encarnação. O maior fenômeno mediúnico da história. O Cristo nos deu o primeiro e grande momento mediúnico para predizer o que seria o Espiritismo após quase 2000 anos depois. E está tudo escrito no Novo
Testamento, na Boa Nova. O Pentecostes, segundo o apóstolo Paulo, durante o Pentecostes, as línguas de fogo que desceram sobre a comunidade cristã em Jerusalém os encheu do Espírito Santo, e eles saíram a pregar em diversos idiomas, sendo por todos entendidos. No Atos dos Apóstolos, isso está bem explicadinho, está bem bonito de ser lido. Por Espírito Santo, compreendemos ser uma legião de espíritos santificados na luz e no amor que cooperam com o Cristo. O Espírito Emmanuel, no prefácio do livro Mecanismos da Mediunidade, cita que os emissários espirituais do Senhor, através dos cristãos, produziram fenômenos físicos, como sinais luminosos e vozes diretas, inclusive psicofonia e xenoglosia, em que os ensinamentos do Evangelho foram ditados em várias línguas simultaneamente para os israelitas de procedências diversas. O Espiritismo explica que todos aqueles que possuem a mediunidade ostensiva recebem essa característica antes de reencarnarem. Antes de reencarnarem. Portanto, todos aqueles que Jesus retirou o véu já possuíam a mediunidade ostensiva. Só não estavam lembrando. Fica mais fácil de entender, não fica, gente? Bem mais simples, não é? Então vamos lá. Portanto, Pentecostes não criou médiuns. Isso tem que deixar muito claro. Apenas despertou de forma simultânea a mediunidade que se encontrava latente nos cooperadores do Mestre. Foi um evento de grande magnitude, na opinião de Caimar Schutel, Vidas e Atos dos Apóstolos, é um livro dele. O trabalho dos apóstolos durante a vida corpórea de Jesus foi praticamente nulo. Enquanto Jesus estava entre eles, o trabalho dos apóstolos quase não teve nenhum, eles só ouviam. Praticamente era isso. Só após a explosão do Pentecostes é que eles entraram em ação para o desempenho de grandes tarefas. Pedro a considerou como de grande importância, citando que durante a sua jornada terrena, antes do Pentecostes, era homem frágil e pecador, não hesitando em apedrejar os mais infelizes, chegando ao extremo de advertir o Cristo para fazer o mesmo. Pedro, aquele que sempre era meio destemperado, né? Apenas depois que ele despertou pela inspiração celeste, não despertou sua mediunidade, despertou já o espírito que ele realmente já havia conquistado em termos de valores. Ele acessou a consciência. Despertou a sua consciência. Foi que passou a considerar os ensinamentos do Cristo com maior propriedade. Isso está em Paulo e Estevão, na segunda parte, capítulo 3, Emmanuel e Chico Xavier. Por quase 3 anos, Jesus preparou os 12 discípulos, estendendo para 72, que visitaram as regiões em que não pôde estar presente. Antes de sua ascensão, delineou a pré-programação para os seus seguidores, os 500 da Galileia, trabalho a ser executado ao longo dos séculos. Então ele disse para todos esses: vocês virão em todas as épocas da humanidade, todas. Vocês estarão aqui para auxiliarem a população da Terra. Esta é a missão. Esta é a grande missão. E muitos vieram anonimamente, mas prestaram serviços relevantes em vários ramos do aspecto humano, seja como cientistas, anônimos muitas vezes, seja como filósofos brilhantes, seja como grandes dirigentes de massas, seja o que for.
Imaginemos dentro, por exemplo, do catolicismo, os chamados santos, que vieram, missionários que eram, para voltar a tentar dar rumo, nortear aquilo que estava se desvirtuando. Todos sabemos daquilo que ocorreu, por exemplo, com Francisco de Assis. Foi chamado no Vaticano para receber uma reprimenda. O Vaticano, aquela ostentação, aquele luxo, ele entra naquele grande salão, os cardeais, todos de vermelho, com aquelas coisas, como é que chama aqueles salão? Aquelas coisas na cabeça, lá com o seu nome. Maravilhoso. Aí, ele entra, o Papa adentra, e os cardeais exclamam: ajoelhe-se perante o Papa. O que diz Francisco de Assis? Olha para os cardeais, ele com aquela roupa surrada, olha para os cardeais e fala assim: eu me ajoelho perante Deus. Oh! Blasfemador! Insuflando a raiva. Não, defendendo princípios. E o Papa, naquele momento, é sinalizado por espíritos que nunca abandonam lá, pela importância que tem essa religião. O sensibilizaram. E ele vai ao encontro de Chico. É o mesmo Chico de hoje. É que eu confundo às vezes, porque é o mesmo Chico. Mas é Francisco de Assis daquela época. Vai ao encontro de Francisco de Assis e olha para ele. E se ajoelha. O Papa se ajoelha. Pega as mãos dele, beija e diz: antes do pecado original, existia a pureza original. Você é um filho. Aquele salão de ouro, aqueles seres das vestes magníficas, aquele ser andrajoso. Quem brilha? Mas conforme o Espírito André Luiz, mecanismos da mediunidade, foi no dia de Pentecostes em que vários fenômenos mediúnicos ocorreram. Isso é que marcou a tarefa dos apóstolos, mesclando-se efeitos físicos e intelectuais da praça pública, constituindo a mediunidade a partir daquela data em uma viga mestra de todas as construções do cristianismo dos séculos subsequentes, até eclodir em quê? Na religião dos espíritos. Compreendemos então que a atividade mediúnica exemplificada e endossada por Jesus foi popularizada por Pentecostes e hoje exercida nas casas espíritas, dentro dos fundamentos do cristianismo, com o objetivo de nos instruir e atenuar as nossas dores físicas e morais. Que Jesus nos abençoe, então. O Feliz Natal não faz parte. Feliz Ano Novo agora. Gente, a ideia então era apenas trazer um pouquinho de coisa para todo mundo falar assim: eu vou começar também a pesquisar. Porque é tão gostoso. A gente começa a descobrir coisas que estão lá e só precisamos de um pouquinho de atenção, Curiosidade. Vamos partir para essa desse ano 2026? Que Jesus nos abençoe. Desculpem alguma coisa. Muito obrigado. Viu? Gostaria que, se você fizesse a prece. Sim. Sempre orar aqui. Vamos lá.
Jesus, bondoso e amado Mestre, aqui estamos mais uma vez nessa casa bendita que nos acolhe, sentindo a presença amorosa dos seus diletos colaboradores, espíritos que há milênios trazem como objetivo maior nos oferecer aquilo que nos trouxe com tanto carinho, a boa nova, a constituição divina do universo em amor e bondade. E estes apóstolos, seus apóstolos, nos sensibilizam para que nos transformemos pouco a pouco em instrumentos úteis nas mãos caridosas que nos conduzem ao exercício bendito da mediunidade, do auxílio ao próximo, da caridade verdadeira, atendendo assim a todos que aqui chegam encarnados e desencarnados, valendo-se sempre do quanto cada um desses espíritos teve como conquista moral, mas também concedendo pelo grande amor da lei divina a misericórdia no atendimento às suas necessidades. Dessa forma, tranquilos, gratos, pedimos permissão para encerrarmos esta primeira parte do trabalho dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, fraternidade entre os homens, hoje e sempre. Que assim seja.